Olá, eu sou Kleber Pereira e nós estamos aqui no Rádio PR1, o podcast da graduação. E não estou sozinho, é claro, né? Estou aqui com a minha companheira Flávia Holanda. Tudo bom, Flávia? Oi, Kleber, tudo bem? Eu sou Flávia de Holanda, estamos aqui com o professor Vahid Nikovard. Me corrija se eu estiver errada, né? Porque é um professor iraniano lá da FAT de Resende, que é graduado em Física no Estado Sólido, mestre em Física Teórica no Irã e doutor também em Física Teórica, só que pela UFJF, né? Que é Federal de Juiz de Fora, né, professor? Sim, sim. E também é coordenador do Laboratório Interdisciplinar Virtual de Inteligência Artificial. Então, a conversa hoje vai ser boa. Olá, professor. Olá, Flávia. Olá, Kleber. É um prazer estar aqui com vocês e espero que a gente hoje tenha um bate-papo bem legal. Estou bem animado aqui para conversar, para trocar ideias. Beleza. Vamos começar por isso que a Flávia já trouxe, que eu acho que é uma coisa bastante curiosa, né? A sua carreira transitou aí da física, né, para a questão da inteligência artificial. Tem uma coisa aí de transdisciplinaridade. Como é que isso é para você? Como é que foi esse trânsito? Só esse pedacinho para a gente poder entender como é que pode isso aí. Bom, a minha história na física é uma história que volta para a minha infância, né? Quando eu era pequeno, desde 10 anos de idade, eu queria ser físico e entender como o universo funciona. E aí eu entrei no curso de física, na graduação, no mestrado, que eu fiz lá no Irã. Depois eu vim para o Brasil, fiz meu doutorado aqui, pós-doutorado, mas depois eu entrei como professor na UERJ, na Faculdade de Tecnologia. E lá o papo era tecnologia, o papo não era ciências exatas fundamentais. E aos poucos, e também eu comecei a perceber que, olha, eu quero fazer algo mais prático, mais pé no chão. Aí comecei a pensar, o que eu posso fazer? Que seja, eu posso aproveitar do meu conhecimento anterior e também ter mais pé no chão. Naquela época, era mais ou menos 2019, eu vi que estava começando a onda de Machine Learning. Naquela época, eu comecei a fazer alguns cursos na linha de Machine Learning, Inteligência Artificial, e me interessei nessa linha e comecei a fazer uma transição de linhas de pesquisa, linhas de atuação, de física teórica, em vez de trabalhar com buracos negros e gravitação quântica, para algo mais pé no chão, mais perto da engenharia, mais perto da realidade. Aí eu caí no mundo da inteligência artificial, que é, por sorte, agora está bombando, né? Sim. Você trouxe aí para a gente uma realidade que tem a ver com a UERJ, é claro, porque para nós isso é que importa. E com a graduação da UERJ, você falou da FAT. FAT, Faculdade de Tecnologia da UERJ. Onde em é Campus isso? Resende. No campus de Resende. Campus de Resende, então isso. tem o UERJ lá em Resende. Exatamente. No meio de um polo industrial, do lado da Dutra, a gente tem um campus de Resende, por enquanto só tem a unidade, que é a Faculdade de Tecnologia da UERJ, que fica lá. Exatamente. O que a FAT tem como principal e quais são os recursos que ela tem para os alunos que estudam lá? Como é que vocês trabalham? Quais são os recursos tecnológicos que tem? Com que a FAT está instrumentalizada? Acho que seria interessante a gente olhar para a história da FAT. Perfeito. E como que a UERJ criou um campus lá em Resende. Na verdade, esse campus foi criado em Resende baseado numa demanda da indústria, porque no final da década de 90 teve uma criação de fábricas, começou com Volkswagen, caminhões e ônibus em Resende, e depois chegaram outras empresas, aí eles sentiram falta de mão de obra qualificada na linha de engenharia. Aí eles pediram para o Estado, Rio de Janeiro, para trazer uma universidade para lá. E aí que abriu o campus Resende da FAT. No início estava dentro da cidade, num prédio pequeno, até que nos anos 2000 quase, era a Kodak. Tinha uma fábrica de Kodak, mas a Kodak faliu. E como que tinha uma dívida grande com o Estado, aí ele doou daquela infraestrutura da fábrica que tinha para a UERJ. Então aí que começou a ideia de FAT, né, como Faculdade de Tecnologia, que pegou um corpo, é uma faculdade grande que basicamente era uma fábrica. Então, é muito interessante quando você vai para a FAT, você sente um clima de fábrica, que realmente era uma fábrica no meio de um polo industrial. Nesse sentido, eu acho bem interessante, porque
a gente na FAT, em Resende, Campus Resende, a gente está olhando para o mercado de engenharia. Então, o aluno que estuda na FAT, basicamente, às vezes nós como professor reclamamos que no segundo ano eles começam a arrumar estágio na fábrica e começam uma vida dupla entre a FAT, o UERJ e indústria, assistindo a aulas ou não assistindo a aulas e fazendo estágio na indústria. Então, acho que essa é a melhor, talvez, coisa que tem para pessoas que gostam de mundo de tecnologia, mundo de indústria, estudar na UERJ. Porque fica no meio de um polo industrial, uma universidade focada na engenharia, e tem uma conexão muito forte com as fábricas lá. Só para enfatizar, quando a gente fala polo industrial de Resende, a gente está falando sobre o segundo polo automobilístico do Brasil. Porque naquele polo industrial tem Volkswagen, tem Stellantis, que é basicamente Peugeot, com fusão de outras fábricas, a gente tem Land Rover, Jaguar, a gente tem Hyundai, a gente tem Nissan, e um pouco mais na frente a gente tem Companhia Siderúrgica Nacional. Então, uma região bem industrializada, e a gente tem aqui a UERJ no meio dessa realidade industrial. Então, o que você está dizendo é que acaba tendo um facilitador em matéria de prática. Bastante. Além das disciplinas que eles fazem no campus, estudando, rapidamente eles são conectados ao mercado para fazer isso na prática. Isso. Lá, basicamente, os alunos saem da faculdade já contratados. Interessante. Então, como professor, a gente vê isso como um problema, porque eles não têm mais tempo para assistir a aula ou não têm mais energia. Quando chegam na aula, são esgotados. Mas, num lado, a gente fica feliz, que ninguém sai da UERJ desempregado. Então, essa é a realidade que a gente tem. Mas, começando tão cedo, você acha que isso tem impactado também, não só negativamente, como pode ser com a coisa do tempo e tal, mas impacta positivamente na hora deles começarem a assimilar as disciplinas? Isso mexe no currículo de vocês? Como é que é isso? Esse é um cenário que realmente a gente está discutindo muito, né? Porque às vezes eles começam muito cedo, no segundo semestre. Caramba. Aí ainda o aluno está fazendo disciplinas do ciclo básico, cálculo 1, cálculo 2, física 1. Aí fica difícil, porque as aulas geralmente ficam pela manhã, e o aluno tem que faltar para ele estar fazendo estágio lá. Mas quando eles começam mais, sei lá, depois do segundo ano para frente, ele até melhora para a gente nas disciplinas, porque o aluno chega com outra perspectiva de vida. Então, uma pessoa mais séria, porque a cultura na universidade é uma cultura mais, vamos dizer, mais livre. Mas na indústria, uma cultura de trabalho, tem tudo rigor, tudo é para ontem. Então, eles aprendem, cara, não tem tempo para perder, você tem que ser muito sério para sentar e estudar e fazer disciplinas. Então, nesse sentido, tem um impacto positivo até, porque eles valorizam o tempo que eles têm para estudar e eles aproveitam das matérias, porque sabem que, olha, depois vai ter aplicação na prática. Mais estruturada dentro de uma estrutura comercial de verdade, industrial de verdade. Exatamente. Flavinha, e aí? Né, falando de estrutura, universidade, não dá para também não pensar, né, nesse campo em relação ao laboratório. Você coordena o Olivia, certo? E quais são os objetivos principais desse laboratório? Bom, de novo eu tenho que voltar às origens, né? As origens Fique são à vontade, legais. a gente está aqui para poder ver origens. Depois eu tenho que comentar sobre Resende. Eu esqueci de fazer propaganda de Resende, porque Resende é uma cidade que eu gosto, então eu não posso deixar de fazer. Então a gente não podia esquecer. Fazer um turismo. Exatamente, tem turismo em Resende. Olivia, porque às vezes eu estava em uma obra recentemente, um dos funcionários procurou quem é a Olivia, a professora Olivia, porque essa mesa está escrito Olivia, porque não, é Olivia. Então, Olivia começou quando eu entrei na linha de Machine Learning, eu senti falta desse foco, dessa matéria, dessa atuação dentro da FAT. Né? Então, eu conversando com alguns professores de outros cursos, né, porque a gente tem curso de engenharia de produção, a gente tem curso de engenharia mecânica e curso de engenharia química. E conversando com eles, eu cheguei nessa conclusão, seria interessante a gente montar um laboratório para juntar as forças, para introduzir esses conceitos dentro das disciplinas das engenharias que a gente tem. Então, por isso, o nome de interdisciplinar vem daqui.
Porque dentro do Livia a gente tem projetos que estão em parceria com departamentos de engenharia mecânica. A gente estuda como a gente pode usar ferramentas de inteligência artificial para resolver problemas da engenharia mecânica. Ou, por exemplo, a gente vê como, usando machine learning, análise de dados, como resolver problema da engenharia de produção. É uma coisa que tem bastante demanda, porque com o conceito de Big Data, a gente, engenharia de produção e indústria 4.0, tudo vira dados. Então, a gente precisa de ferramentas de inteligência artificial machine learning para dar um significado para esses dados, para trazer melhorias no processo de manufatura. Então, aí a Livia começa a ter interação com esses departamentos. E depois tem uma novidade, eu vou falar, porque o Livia começou a dar origem a uma novidade dentro da FAT, que é, se Deus quiser, vamos dizer assim, dessa forma, que talvez para o ano que vem a gente vai ter essa novidade. Mas, então, em geral, a ideia do Livia é ajudar a inserção dessas novas ferramentas dentro dos cursos da engenharia para atualizar os cursos com essas novas ferramentas de inteligência artificial. Perguntando agora, né, para o pessoal aqui de casa, e também para quem está na sua própria casa, para tirar essa dúvida do que é a indústria 4.0 para a gente que é leigo, engenharia, física, etc. Engenharia, eu vou dar a minha definição de indústria 4.0. Inclusive, eu estava de manhã, faço parte da comissão de indústria 4.0 do cluster automotivo, porque tudo a indústria da região, eles se montaram com a iniciativa da Firjan, para criar um cluster, para unificar as forças da região. E a gente tem uma comissão de indústria 4.0, que a UERJ tem uma cadeira nessa indústria. Basicamente, é usar esse conceito de digitalização, conceitos de dados e computação na indústria. Então, a gente reduzir os processos manuais e introduzir cada vez processos de automatização e utilizar mais os dados que estão sendo gerados na indústria na forma automatizada. Porque, em vez de colocar tudo, pessoas preencher planilhas, que tal a gente colocar sensores? E esses sensores capturam esses dados e, no final, gerar uns dashboards. Ou a gente usa esses dados que estão sendo gerados pelos sensores num processo de tomada de decisão automatizada, para segurança de trabalho, para melhoria no processo de manufatura. Então, a indústria 4.0 basicamente isso, usar os sensores, computadores, dados, para melhorar os processos da manufatura. Você usou uma expressão que, mais de uma vez, na verdade, e que a gente queria esclarecer um pouquinho o que ela realmente representa, né? E para os leigos mesmo, né? Porque o nosso podcast também é para leigos. O que é machine learning? E como é que ele se encaixa nessa estrutura dentro desse conceito do que ele é de fato? Adorei, gostei da pergunta. E aí eu posso agora explicar o que é IA. Perfeito. Porque inteligência artificial, que todo mundo está falando, como novidade, não é tão novidade. Inteligência artificial começou, vamos dizer, na década de 50, quando os computadores começaram, a ciência de computação começou a crescer, se formar, aí pessoas começaram a sonhar com, olha, a gente pode ter uma inteligência artificial, em vez de inteligência biológica, a gente pode criar robôs para fazer nossas atribuições, tudo isso. Aí começou uma onda de inteligência artificial, ou seja, programar os computadores para fazer as tarefas. Aí esse sonho não durou muito, porque depois de um certo tempo, pessoas perceberam que, olha, a gente não é capaz de fazer isso. Com daquela tecnologia que a gente tinha, década de 50, 60, com daquele linguagem de programação, tudo que a gente tinha. Aí dizem que começou o primeiro inverno de inteligência artificial. Para alguns anos, talvez uma década, a linha de pesquisa de inteligência artificial entrou no inverno, reduziu as pesquisas, tudo isso. Até que na década de 80, 90, começou outra onda de inteligência artificial, usando algoritmos genéticos, algoritmos metaheurísticos. Ou seja, os cientistas começaram a olhar para a natureza e aprender com a natureza. Vamos ver como que as formigas se organizam para fazer as coisas, como que as abelhas, que essa rede de abelhas, você olha para os lobos na natureza, eles têm uma rede muito inteligente de fazer as coisas. Então, muitos algoritmos de inteligência artificial naquela época foram inspirados nessa onda de natureza, na onda de natureza.
Mas ainda essa onda também não conseguiu levar a gente numa inteligência na forma que, olha, automatizar muitas coisas, né? Que, olha, a gente vai ter uns robôs que vão fazer tudo para a gente. Até que ano de 2000, 2010 para frente, que a gente tem um boom de internet, então tudo virou digitalizado, né? Basicamente, todos os livros viraram digitalizados, todos os documentos viraram digitalizados. Então, a gente tem um boom de dados. Então, dados, basicamente, o que o computador consegue acessar. O computador não consegue ler esse papel. O computador precisa desse papel digitalizado para poder ler as letras. Então, a gente tem esse boom de dados. Aí, surgiram os novos algoritmos de computação também, além desse boom tecnológico, de muitos dados do celular, do relógio, tudo está coletando dados aqui. Tudo que a gente está fazendo aqui, gravando aqui vídeo, tudo são dados. Aí, esses dados foram gravados, aí surgiram algoritmos interessantes, uma ideia interessante, que basicamente vem da ideia da forma que o ser humano aprende. Porque tinham daqueles pioneiros nessa linha, que eles estudavam psicologia. Era interessante, por exemplo, você pega o Geoffrey Hinton, que é, vamos dizer, esse chefão poderoso da inteligência artificial, que ele era chefe da Google, que recentemente saiu por causa do medo da inteligência artificial, ele, Geoffrey Hinton, avisou. Falei que para que a gente ensinar para o computador? Vamos alimentar o computador, os algoritmos, com os dados e deixar o computador aprender. Então, ele descobriu os padrões. Aí virou machine learning. A máquina aprende, aprendizagem de máquina. Então, em vez de a gente determinar as regras, falar para o computador, olha, para você aprender classificar gato ou cachorro, vamos descrever gato ou cachorro? Não, vamos alimentar o computador com 10 mil imagens de gato, 10 mil imagens de cachorro, ele observando tanto gato ou cachorro, e ele aprenda. Da mesma forma que a gente aprende, né? Quando a gente é pequeno, a gente é criança, né? Ninguém ensina exatamente como que é formato de gato e cachorro, né? Até no início a gente erra, não, olha esse gato, mas só que não, esse não é um gato, esse é um cachorrinho. A gente aprende. Então, o algoritmo do nosso cérebro atualiza para aprender a classificação. Então, o machine learning começou com esse ponto. A gente fornece informações para o computador e o computador aprende através dessas informações, de extrair padrões. Então, ele começou a primeira onda de machine learning. Então, o que você está falando, deixa eu ver se eu faço aqui um resumão, né, para a cabeça aqui do cara que não é da física e nem da IA. Então, o que você está dizendo é que antes havia uma dificuldade muito grande, justamente porque eram muitos dados que era necessário para emular uma inteligência. Porque eram muitos dados lá atrás, anos atrás. Não tinha dados, era papel. Mas para emular a inteligência precisa de dados. Dados. Né? Porque senão você não vai emular a inteligência, foi o que você acabou falando no final. E agora a gente tem condições de emular esses dados, por quê? O que mudou? Os computadores são mais rápidos, são melhores? O que faz com que agora a gente consiga mobilizar isso e emular uma inteligência, pegando, por exemplo, 3 mil imagens de gato, 3 mil imagens de cachorro, para poder saber exatamente como é um gato, como é um cachorro? Eu entendo por causa do barateamento da tecnologia, né? Porque antigamente o computador, você pega a década de 50, 60, 70, a gente não tinha computador pessoal dentro de casa. Os computadores eram muito grandes. Ninguém tinha uma câmera digital, tudo era câmera analógica. Então, com o avanço da tecnologia, a gente conseguiu digitalizar tudo, transformar tudo em dados. Então, essa parte de dados, e a forma de a gente olhar para a inteligência também mudou. No início, as pessoas que trabalham na linha de inteligência artificial tentavam para determinar as regras, mas depois mudou o paradigma. A gente não quer mais determinar as regras, deixa o computador descobrir as regras olhando para os dados. Então, avanço tecnológico e mudanças de paradigma na forma de programação. Entendi. Eu que não sou tão novinho quanto a Flávia, lembrei agora de Robocop. Ai, meu Deus do céu. Vamos aqui. Você usou outra expressão que me parece que está ligado a isso de alguma maneira. Big Data. O que é Big Data? Como é que ele se relaciona nisso? Big Data, basicamente, é quando você tem um conjunto enorme de dados que, a princípio, não cabe num computador só. Imagina, por exemplo, um setor de varejo online.
A gente não quer dar nomes aqui. Perfeito. Pensa aí. A gente não tem patrocínio aqui, mas... Se quiser, patrocina. Pensa aí, ó, olha aí a gente vai dar nome. Você nem se pode. Imagina que você tem uma quantidade enorme de usuários que entram no site e começam a olhar produtos diferentes, clicam nos produtos diferentes, colocam no carrinho, tiram do carrinho, fazem compra. Então, ao mesmo tempo, talvez você tenha 200 mil pessoas, sei lá, 20 mil pessoas acessando o site e fazendo essa atividade. Todos esses cliques que a gente faz, todos esses websites que a gente olha na internet, todos os produtos estão sendo salvos nos servidores. Então, esse conjunto enorme de dados é basicamente o que a gente chama de Big Data. Quando você tem tantos dados que não cabem num computador. Então, você precisa de uns data centers. Então, o que agora está na moda, que os países estão concorrendo para construir data centers, que estão chupando energias grandes, né? Entendi. Então, aí surge o conceito de data centers, computação na nuvem, porque não cabe aqui você colocar nos seus computadores, você tem que mandar esses dados para daqueles data centers que ficam, por exemplo, lá nos Estados Unidos, ou talvez eles tenham um filial no Brasil, para salvar. Ou imagina a Receita Federal. Receita Federal tem quantas pessoas que estão preenchendo declaração de imposto de renda, e depois tem questão de cruzamento de dados. Então, você tem um conjunto muito grande de dados. Aí você está no mundo de Big Data, que eu, com o computador normal, eu não consigo mais analisar. Aí você tem na escala de talvez 100 tera, 200 teras de dados, terabyte. Então, aí é Big Data. Perfeito, perfeito. Antes de eu entrar para outro assunto, eu queria trazer um assunto aqui que acabou ficando lá no início. Você veio do Irã. Do Irã. Perfeito. Como é que foi essa viagem do Irã para o Brasil? Como é que você veio parar no Brasil? Hein, pai? Então, agora eu gostaria de deixar isso claro, que eu sou iraniano brasileiro, então eu torço por 2 times, tá? Mas fica triste quando tem jogos de vôlei do Irã e Brasil, aí eu fico melhor não assistir, porque eu não consigo. Quando eu participo nas discussões políticas, tudo isso, como um brasileiro do Brasil, e quando discussão política lá no Irã, eu participo com um iraniano, que eu acho que o Irã e o Brasil ficam no mesmo time, quando tem a maioria dos assuntos. Eu acho uma cultura bem parecida, pelo contrário do que a maioria das pessoas pensam. A minha trajetória é o seguinte, porque no Irã é muito comum que pessoas fazem pós-graduação no exterior. No Brasil também muita gente tem esse sonho de fazer pós-graduação. Era 2011, eu queria terminar meu mestrado, 2010, 2011, aí eu decidi fazer, tá bom, pensei comigo, eu vou fazer pós-graduação. Eu não queria ir para um lugar bem clichê. Muitos dos meus amigos estão indo para Canadá, para Estados Unidos, para a Alemanha. Aí eu falei, não, esse é muito clichê, todo mundo está lá, então não tem nenhuma novidade. Naquela época também eu tinha aplicado para a Inglaterra, para Nottingham. Eu fiz a prova de TOEFL, né, proficiência em língua inglesa, era o paper-based, no papel. Aí eu precisava de nota de 560, eu tirei 554 ou 6, uma coisa assim. Nossa. Aí fiquei uma decepção. Aí tem que estudar mais 4 meses para fazer, porque não tinha semanalmente, mensalmente. Daqui a 3, 4 meses, pagar de novo. Aí não quero não. Naquela época o Brasil era... Brasil 2011, para as pessoas um pouco mais velhas, lembram, 2011 o Brasil era um país países emergentes, o país do futuro, era a 8ª economia do mundo, né? E o Brasil estava participando naquelas negociações nucleares do Irã, então tinha uma visibilidade para dentro do Irã. Olha, o Brasil é um país legal. E então, naquela época, no meu mestrado, na minha dissertação, eu trabalhei sobre alguns temas que os pesquisadores eram brasileiros. E quando aconteceu isso no Nottingham, na Universidade de Prova de TOEFL, aí enviei e-mail para esse professor, que eu tinha trabalhado em cima dos artigos dele, eu falei, cara, você aceita alunos de doutorado? E ele, como receptividade brasileira, que sempre tinha isso na minha vida aqui no Brasil, ele falou que sim, é possível. Naquela época tinha muitas bolsas também de doutorado. Então eu falei, preenche esses formulários, a gente marca uma entrevista e você pode vir aqui. Depois, ele falou que é melhor você ir para Juiz de Fora. Lá o clima é mais ameno, lá a cidade é mais tranquila.
Ele era um professor vinculado com programas de pós-graduação lá, era um professor do Rio de Janeiro, mas vinculado com programas de pós-graduação da Federal Juiz de Fora. Aí eu vim para o Brasil e fui para Juiz de Fora, né? Eu sempre falo, o Brasil é um dos melhores países para ser imigrante, né? Talvez para nascer, talvez não. Para nascer, talvez se você falar, não, Suíça é melhor, né? Para nascer. Mas para ser imigrante, eu acho que o Brasil é um dos melhores lugares do mundo, porque nunca você sente que você é excluído, você é uma pessoa extra. Eu me lembro quando eu passei no concurso da UERJ, passei aí, eu tinha uns amigos lá, concorrentes, eu pedi desculpas. Pessoal, desculpa, que era uma vaga aqui, um estrangeiro chegou e pegou vagas de vocês, né? Você tipo, não, pô, Vahid, que isso? Aqui a gente não tem isso não, aqui a gente era por um concurso, a gente concorreu, você conseguiu a vaga, aí independente de qual nacionalidade, né? Legal. Então, aí que eu cheguei no Brasil, aí essa cultura brasileira e me amarrou, eu fiquei aqui no Brasil. E estou feliz. 14 anos aqui no Brasil. Legal. Casou aqui também? Eu casei, e aí, sim, eu casei, minha esposa é lá em Juiz de Fora, mineira, aí mais ainda. Né? Então eu falo, a minha naturalidade brasileira é mineira, eu sou mineira. Natural de Minas Gerais. Eu sou natural porque eu cheguei no Brasil, fiquei 5 anos em Juiz de Fora, depois a gente mudou para Rio de Janeiro, eu fiquei 6, 7 anos no Rio de Janeiro, depois agora no Resende, eu moro em Guaratinguetá. Mas eu prefiro falar que meu sotaque ainda é sotaque de mineiro, né? Perfeito. Flavinha? E mineiros são bons conselheiros, né? Tem até um lugar lá chamado Conselheiro Lafayette. Exatamente. Exato. Lafayette, e aproveitando esse momento conselheiro, já que o senhor é iraniano, mineiro, para quem está prestes a entrar na FAT, que conselho você daria para aproveitar ao máximo tudo que a universidade oferece e construir uma boa trajetória? Bom, primeiro eu tenho que começar de onde que vem a pessoa, porque quando você é de uma cidade grande, tipo Rio de Janeiro, você vai para o interior, no início você sente um vácuo. Porque no Rio de Janeiro, no final de semana, sempre tem uma coisa para fazer. Sempre tem uma praia que você não conhece, sempre tem um evento que você não conhece. Quando você vai para o interior, você sente um vácuo. Primeira semana, vamos conhecer o que tem na cidade. Na primeira semana, você conhece tudo que tem na cidade. E semana seguinte, o que eu vou fazer? Já conheci tudo. Já conheço a cidade. Então, a minha primeira dica é isso. No Rio de Janeiro, quando você encontra com um amigo, a gente fala, vamos marcar um dia para a gente queimar uma carne na minha casa, a gente conversar, mas nunca você consegue, nunca você fica na correria. Não dá. No interior é isso, no interior você tem muito tempo para aproveitar das amizades. Então, quando você muda para Resende, começa a pensar, começa a mudar a forma de olhar para a vida em outra forma, de forma diferente, para não sofrer. Aí você marca com uns amigos, você começa a olhar, porque essa região de Dutra, para mim, rodovia Dutra, que conecta Rio de Janeiro com São Paulo. Para mim, um bairro, um mega bairro. E cada meia hora é uma cidade. Aí, igual você sair, eu morava aqui na região Meia, você sai do Meia, chega na, Barra Tijuca, você leva 1 hora. Eu morava no Meia, eu fazia pós-doutorado na Botafogo, atrás do Shopping Rio Sul, Centro Brasileiro de Pesquisa Física. Levava 1 hora para chegar. Mas de 1 hora de Resende, você chega no sul de Minas. Serra Mantiqueira, você aproveita. Com 1 hora você chega em Paraty, tem praia. 1 hora você chega no interior de São Paulo. Com 2 horas você está em São Paulo, 3 horas. Né? Então, primeira coisa, aproveita daquele localização de Resende, que é muito legal. E depois, segundo lugar, tenta para criar uma conexão com ex-alunos da UERJ, que eles geralmente trabalham nessas empresas. Né? Então, o campus é muito bonito. Para quem conhece o campus Resende, sabe que o campus é muito lindo, o campus é muito verde. Tem rede lá no campus, quando você fica cansado, você pode deitar. Meu sonho. Tem muitos banquinhos, você pode estudar no meio do ar livre, né? Escutando os passarinhos cantando. Então, aproveita o máximo da vida acadêmica no campus, né? Então, porque é uma coisa que a nova geração parece que esqueceu. A nova geração, muita gente prefere chegar no campus, assistir a aula e voltar. Eu acho que esse não é legal. A gente tem que aproveitar da vida dentro da faculdade. Que uma faculdade que quando você está lá,
dentro de faculdade, você começa a conhecer os alunos da UERJ que estão fazendo estágio nas empresas ou estão trabalhando. E eles te dão dica, olha, abriu uma vaga de estágio em tal lugar. Então, você consegue fazer um networking legal. E, além disso, dentro da universidade, a gente tem muitos projetos de extensão, que basicamente a extensão, a UERJ é uma universidade extensionista, né? Que a nossa visão é, a gente tem que levar o conhecimento produzido dentro da universidade para a sociedade, né? Porque a gente recebe imposto das pessoas, do povo brasileiro, a gente tem que ter uma retribuição. Então, com esse... participando nesses projetos de extensão, projetos de pesquisa, a gente ganha bastante experiência e conhecimento para poder crescer como pessoa, né? Quando você ajuda, você vai na sociedade ajudando, você cresce, que olha, eu tenho que retribuir para as pessoas que estão pagando meu estudo. E com parte de vida na pesquisa, a gente tem uns bons laboratórios de materiais, ambientais, então a gente tem uma atuação muito forte na questão ambiental, Média Paraíba, Vale Paraíba. Então, você consegue ter uma bagagem muito cheia de conhecimento acadêmico. Ele abre um horizonte muito grande para você poder fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado, doutorado e criar uma carreira. A gente tem professores atualmente na Infat, Resende, que são ex-alunos de lá. Então, eles participaram nessa vida acadêmica, depois foram lá, fizeram mestrado, doutorado, agora voltaram para a FAT como professor. Então, dá para fazer essa vida. Ou você vira... Ou a gente tem alguns vice-diretores das grandes empresas que ficam na região. Você vê que ele era aluno da UERJ 20 anos atrás. Agora, por exemplo, vice-presidente da Volkswagen. Então, eles têm um carinho com o UERJ. Então, quando o aluno chega lá para estágio, você é uerjiano. Outra forma de olhar. A gente tem vários eventos, a gente convida eles. Então, a minha dica principal, participam na vida acadêmica, porque a gente aprende bastante. Além de fazer as melhores amizades que a gente faz, a gente consegue aprender bastante sobre a vida. São diversos os fatores atrativos, né? Bastante. E uma coisa assim que atrai também muito é a novidade. Compartilha aí com a gente essa novidade que está chegando na FAT. Então, na FAT, bom, comentei isso, essa ideia de inteligência artificial que a gente tinha e foi bem recebido pela unidade, pelos departamentos, deu a origem a um curso inovador, que a gente chama de curso de engenharia computacional. Esse engenharia computacional é diferente de engenharia de computação ou ciência de computação. Porque no curso de engenharia de computação, a ideia é estudar o computador. O curso de engenharia computacional, a ideia é usar computador para resolver problemas da engenharia. Então, esse curso é um curso bem novo no Brasil inteiro. Acho que só tem mais outra universidade no país que tem. Então, quando a pessoa entra nesse curso, ele se especializa em uma área específica da engenharia, por exemplo, engenharia de produção, mas com ferramentas de inteligência artificial. É uma coisa que é muito demandada na comunidade. Então, eles querem uma pessoa que entenda da engenharia, por exemplo, como que é um processo de manufatura, mas com novas ferramentas. Chega com ferramentas de IA, saiba fazer como funciona um deep learning, como um machine learning, como um processo de tomada de decisão baseada em certeza, como que é uma realidade virtual. Então, a gente tem muitas dessas disciplinas do lado das disciplinas da engenharia. Então, essa é uma coisa legal. E nesse curso, a gente até colocou uma linha mais específica, até mais futurista, que é bem empolgante para os físicos, porque a gente tem bastante físicos, computação quântica. Então, vai ter uma linha de atuação dentro de engenharia computacional, de computação quântica e machine learning quântico, que é esse que basicamente vai desencadear uma linha, uns próximos avanços de tecnologia que a gente não consegue imaginar. E com computação quântica, a gente vai ter uma próxima revolução na indústria da tecnologia que a gente ainda não consegue até pensar como que será. Só para ter uma ideia, o que vai fazer computação quântica, pode ser uma próxima ideia para um podcast, que é todo o sistema de segurança bancário que a gente tem, você vai entrar no aplicativo, acha que é seguro você, todo esse sistema vai quebrar. Porque o computador quântico consegue quebrar toda a comunicação segura que a gente tem. Para o computador normal, para você quebrar isso, você precisa talvez de 1 milhão de anos. Demora muito. Mas o computador quântico quebra em 10 segundos.
Então, a gente vai ter uma nova era de tecnologia. Como que será, a gente não sabe. Parte de processamento de dados. Então, a gente vai ter uma capacidade exponencialmente mais alta de processamento de dados, que a gente sabe que o motor por trás de machine learning moderna são os dados. Mas agora, computadores clássicos têm uma limitação. O computador quântico, eles vão conseguir aumentar esse poder computacional exponencialmente mais alto, talvez 1000 vezes, 10.000 vezes mais alto. Então, a gente tem essa linha de atuação dentro de engenharia computacional, que é esse novo curso que a gente espera que saia em breve. É um desdobramento tanto, né? Sim. Você falou de uma coisa interessante, Vahid, que me chamou muita atenção, né? Que escolher a FAT de Resende, por exemplo, pode ser uma chave de mudar de vida. Perfeito. Né? Perfeito. Mudar completamente, né? Mudar Perfeito. na qualidade de vida, mudar na estrutura, na empregabilidade, né? Sim, então, sim. as escolhas, uma escolha pela FAT faz muita diferença. Muita diferença. E o que você está falando agora desse curso, ele é mais um curso de graduação, que vai ter também... O que tem de graduação na FAT? Então, no momento, a gente tem um curso de engenharia de produção, que é o curso mais antigo da FAT, que é altamente voltado para aplicação, né? Inclusive um curso tarde e noite. E a gente tem um curso de engenharia mecânica, que é um curso tradicional, que dentro desse engenharia mecânica tem várias linhas de atuação. A gente tem um laboratório de motor que é bem legal, bem grande. A gente tem um grupo de pesquisa na linha de engenharia de materiais cerâmicos, metálicos, poliméricos. Então, tem uma pesquisa bem forte. A gente tem na linha de mecânica de fluidos, energias renováveis, dentro de energia mecânica. E aí a gente tem engenharia de química, um curso bem moderno, engenharia de química, que tem atuação na linha de bioquímica, na linha de processos. Engenharia química é uma engenharia que acho que tem aplicação em todos os processos de fabricação, porque você aprende processos. Então, nesse ponto, o curso de engenharia química é um curso bem legal. E agora a gente tem algumas pós-graduações, lato sensu, né? Lato sensu, na linha de logística, engenharia industrial, tudo isso. E cursos de pós-graduação, a gente está começando com engenharia de materiais, porque a gente tem os bons pesquisadores nessa linha. Então, abriu recentemente engenharia de materiais pós-graduação para mestrado e doutorado. E esse curso de engenharia computacional que a gente espera sair no próximo ano que vem. Caramba, tem muita coisa lá. A gente pensa que é só um curso, a gente está acostumado a falar em faculdade e pensar numa coisinha só, né? E é uma enormidade, né? E agora com uma área nova dessa novidade que a Flávia conseguiu arrancar. Menina essa, né? Arrancou uma novidade para a gente muito inspiradora. Né? A gente está no finalzinho. Eu queria que você deixasse aí para a gente as suas palavras finais, o que você pensa, né, do futuro de uma universidade como a UERJ e de uma faculdade como a FAT. Como é que você tem visto isso, né, para a gente poder fechar aí esse bate-papo nosso? Então, a primeira coisa que acho que você falou, estudar na UERJ Resende vai mudar a vida de uma pessoa. Porque eu conheço muitos alunos nossos, que eles saíram do Rio, da região metropolitana do Rio, mudaram para lá, para Resende ou região, não querem voltar. E quando você começa a sentir daquela tranquilidade de vida no interior, porque não interior de muito interiorzão, interior moderno. Então, essa é a vantagem de Resende, que tem muita indústria, não tem problema de emprego, então o emprego é fácil, e uma faculdade pública de qualidade. Então, a gente zela muito por essa parte, faculdade pública de qualidade, que tem que retribuir para a sociedade. E outra coisa, eu acho que a gente está numa mudança muito grande na parte de ensino, né? A gente tem que aprender a aprender. Então, esse que a gente na UERJ, a UERJ em geral e em Resende a gente está olhando, né? Porque agora a gente tem muitos conteúdos de boa qualidade na internet. E conhecimento está numa fase muito rápida de mudanças, né? Todo dia tem uma coisa nova. Então, eu acho que um jovem, quando entra no ensino superior, a primeira coisa que tem que aprender é aprender a aprender. Como se atualizar muito rápido. E assistir às aulas não só para aprender o que o professor está falando, porque o que o professor está falando tem nos vídeos gravados. O aluno tem que chegar lá com dúvidas, para um debate, para uma conversa, para abrir um horizonte. E, além disso, o que eu falo muito para os alunos, que, olha, o UERJ Resende é uma academia para o cérebro.
Porque a gente tem mais na frente, tem a AMAN, né? Academia Militar de Agulhas Negras. Eu falo para eles, olha, a AMAN, eles fortalecem o seu corpo. Mas na UERJ, a gente fortalece seu cérebro. Então, por isso que os alunos passam por um processo com treinamento muito rígido de conhecimento, para sair daí com um engenheiro que resolve problemas. A gente quer uma pessoa, engenheiro, a gente olha dessa forma, olha, engenheiro é uma pessoa que consegue resolver qualquer problema. Só chegar, porque tem uma mente treinada. Então, essa é a ideia que a gente tem na UERJ de Resende. Então, sejam muito bem-vindas pessoas, né? Futuramente ali. Vamos lá. É bem divertido, né? O ambiente é muito amigável. Então, os professores são acessíveis. Você pode bater a sala do professor, a porta, né? Conversar, que o clima é muito amigável. A gente sai com os alunos para almoçar, a gente sai com alunos para passear. Então, tem essa parte mais informal também. E toda essa atmosfera mudou sua vida, né? Sim, claro. Por isso que eu não quero sair da UERJ de Resende. Eu morava no Rio de Janeiro. Eu decidi morar em Resende, no interior, porque realmente era bem diferente. E para você que está assistindo a gente, né, nós recebemos aqui o professor Vahid, né? Vahid Nikofard. 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 Vahid Nikofard, forma portuguesada. Perfeito. Que é professor da FAT, né, em Resende, a gente falou sobre isso aqui. E se você está interessado numa universidade de ponta, está convidado aí para poder estar com a gente na FAT, né, em Resende. E para você que for com a gente até agora, muito obrigado, né? Continue com a gente. Esse aqui foi mais um episódio do podcast Rádio PR1, o podcast da graduação, que foi feito numa parceria com o CTE, Centro de Tecnologia Educacional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Fica com Deus e até a próxima. Isso mesmo, pessoal. Acompanha a gente no YouTube, porque a gente vai estar disponível por lá também, no nosso @PR1UERJ. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E também segue a gente na rede ao lado também, dá essa moral. @PR1UERJ, e também vamos seguir o CTE para dar mais uma moral aí também para os nossos companheiros, que é cte.erj. Obrigada, até a próxima, gente.